Olá, boa noite. Está começando o cenário econômico desta segunda-feira pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, direto aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos saber o que foi destaque na economia hoje. A inadimplência subiu 6% em novembro, a maior alta em 7 vezes. Melhor Natal desde 2008 para o varejo paulista. Essa é uma estimativa, mas tem uma outra estimativa em sentido contrário, dizendo que ele não deve ser melhor do que o do ano passado. A gente explica tudo. A Justiça Federal derrubou a liminar que suspendeu o negócio entre a Boeing e a Embraer. Foi uma decisão do Tribunal Regional Federal. A gente detalha também daqui a pouquinho. O Museu Nacional do Rio de Janeiro vai receber ajuda internacional para a reconstrução. Os detalhes logo mais, e aqui no estúdio, o educador financeiro Fabrício Guerato, para falar sobre o ano que vem. O que é que a gente vai poder investir para conseguir fazer render mais o nosso dinheiro e também, mais importante, como é que a gente entra em 2019 tentando driblar ou pelo menos com menos dívidas. Cenário econômico está começando. A gente começa indo direto a Brasília porque o presidente eleito Jair Bolsonaro foi diplomado hoje em uma cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral. Quem vai nos contar os detalhes é Paulo Leite. Paulo, o presidente eleito diz que vai governar para todo mundo, né? O que mais você destaca? Boa noite. Exato, Vanessa, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão foram diplomados aqui hoje, o que significa que eles receberam de fato um diploma dizendo que estão aptos para governar o país no dia 1º, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, daqui a 3 semanas, portanto. Uma cerimônia importante, curta, 40 minutos só, e desses 40 minutos, 10 foram usados por Bolsonaro para discursar. Nesse discurso, ele lembrou e reforçou promessas de campanha, como combater a corrupção, reduzir a criminalidade e gerar emprego. Depois agradeceu a Deus, à família e a esses 57 milhões de eleitores que o colocaram na presidência a partir de janeiro, no 2º turno. E pediu também a confiança dos brasileiros que não votaram nele. No final desses 10 minutos aí, ele prometeu seguir e respeitar a Constituição Federal. Na sequência, quem falou foi a presidente aqui do TSE, a ministra Rosa Weber, que lembrou justamente esse fato aí, cobrou esse fato de ele cumprir a Constituição Federal. A ministra lembrou que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, veio aqui ao TSE logo depois do 2º turno e prometeu aqui cumprir a Constituição. Bom, próxima fase agora do presidente eleito e do vice é a posse no dia 1º de janeiro, daqui a 3 semanas, portanto. Mas antes, segue o governo de transição aqui em Brasília. Bolsonaro fica aqui pelo menos até quarta-feira. Depois de amanhã, se encontra com governadores eleitos e com deputados de mais 4 partidos: DEM, PSL, PP e PSB. Nas semanas anteriores, ele já havia recebido deputados de outros 4 partidos: MDB, PSDB, PP e PRB. Lembrando, e já terminando, Vanessa, ele recebia até então bancadas temáticas, como a dos ruralistas e a dos evangélicos, e também frentes parlamentares, como a da saúde. É com você. Obrigada, Paulo, por suas informações. Hoje, o Banco Central divulgou aquela estimativa do mercado a respeito de inflação e PIB, o chamado Boletim Focus. E o resultado é que os analistas de mercado, os economistas ouvidos, acham que a inflação cai para 2018, para o fechamento de 2018, mas o PIB também vai crescer menos, segundo a estimativa. No que se refere à inflação, deve fechar em 3,71% o ano de 2018 e em relação à estimativa anterior, que era de 3,89%, eu peço desculpas que essa seta aqui está errada, tá no sentido contrário. Na verdade, da estimativa anterior para dessa semana, houve um recuo. Antes se achava que cresceria 3,89%, que 2018 fecharia com essa inflação, mas agora os analistas entendem que deve fechar em 3,71%. A gente viu aqui os resultados que a gente divulgou a respeito de uma inflação oficial menor, o IPCA, inclusive houve deflação. Então, essa revisão, claro, é resultado desses índices que têm saído recentemente com a inflação mais baixa.
Para 2018, fechamento de 2018, a expectativa é fechar o ano com um PIB, um crescimento de 1,30% e anteriormente, uma semana antes, a estimativa era de 1,32%. Então, segundo os analistas, a gente deve crescer menos que o esperado ainda deste ano. É aquilo que a gente vem falando, que todo mundo já sabe, né? Tá difícil sair da crise, essa recuperação tem sido mais lenta do que o esperado, do que se imaginava, e o reflexo está aqui. Por enquanto, nas estimativas, a gente vai ver depois oficialmente. Outras estimativas também. Taxa básica de juros, Selic, ficou mantida, a estimativa de 6,50% para fechar 2018. O dólar, a expectativa é de alta, R$ 3,78. Hoje subiu, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Balança comercial, ficou estável também a previsão, 58 bilhões de dólares, o saldo, né, final, entre exportações e importações. Investimento estrangeiro, a estimativa também permaneceu estável em relação ao anterior, que era de uma semana atrás, e em 70 bilhões de dólares. Agora eu vou conversar com Maurício de Almeida, lá no Rio de Janeiro, porque a inflação para o consumidor em dezembro também teve recuo. Maurício, quais foram os destaques? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Pois é, o mês de dezembro começou com esse recuo. O índice de preços do consumidor semanal, IPCS, caiu 0,06% na primeira semana de dezembro. Isso representa 0,11 ponto percentual acima da taxa registrada na última divulgação. Os números foram apresentados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. 5 das 8 classes de despesa que fazem parte do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Habitação, seguido pelos segmentos de Educação e de Alimentação. Em contrapartida, os grupos Transporte, Saúde e Cuidados Pessoais e Comunicação apresentaram recuo em suas taxas. Aqui o destaque fica por conta da gasolina, com deflação de 4,09%. A próxima apuração do IPCS vai ser divulgada no dia 17, na próxima segunda. Vanessa. Obrigada, Maurício. Vamos falar agora sobre a inadimplência, porque saiu um índice hoje da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também do Serviço de Proteção ao Crédito. Em novembro, uma alta de 6,3%, isso é anual, em relação a novembro do ano passado, e é a maior alta na inadimplência em 7 anos, segundo a pesquisa CNDL e SPC. É o valor mais acentuado, portanto, desde 2011. Aqui, grande parte dessas dívidas, das dívidas não pagas, né, o que gera inadimplência, 51% das dívidas são relativas às instituições financeiras, banco. Então, aí tem cartão de crédito, tem crediário também, tem aquelas parcelas de financiamento ou de empréstimo que as pessoas não conseguiram pagar. Tudo isso, 51% relativo a instituições financeiras. Na comparação mensal de novembro para outubro, o crescimento foi de 1,9%. Em 11 meses, até novembro, é esse contingente aqui, 73 milhões e 100 mil pessoas que estão com dívidas atrasadas em todo o país. Isso resulta, segundo as instituições, naquilo que a gente já sabe, já consegue imaginar. Essas pessoas têm dificuldade de obter crédito, têm dificuldade de conseguir financiamento em qualquer instituição, crediário em loja. Essas pessoas ficam negativadas e aí não têm acesso aos financiamentos, fica ainda mais difícil conter essas dívidas e, como eu acabei de falar, mais da metade relativas a instituições financeiras. Um detalhe curioso, costuma ser o contrário, né? Mas a inadimplência subiu mais entre pessoas de 65 a 84 anos. A alta aqui foi de 11,8%. E a gente sabe que em muitos casos essas pessoas vivem de aposentadoria e muitas vezes acabam também compartilhando a aposentadoria com outras pessoas da família. Também pode refletir isso, uma tentativa de pagar dívidas de outras pessoas. Esse crescimento é expressivo de 11% e entre os jovens de 18 a 24 anos teve maior recuo, 22,3% foram os jovens que conseguiram se livrar das dívidas este ano. Em novembro, perdão. Por região, a região sudeste foi a que mais contribuiu para a alta da inadimplência, 12,5% foi a taxa mais alta, foi registrada aqui no sudeste, mas em termos de participação, o norte com 47%. Significa que 47% das pessoas de todos os estados da região norte que estão inadimplentes, 47% estão lá nesses estados, o que equivale
a 5.650.000 pessoas. É bastante gente também. Uma questão que foi destacada aqui, por que a inadimplência está tão alta? Justamente porque está havendo essa recuperação considerada lenta da economia e isso, claro, não chegou lá onde é mais importante para as pessoas pagarem dívidas, que é no emprego e na renda. Como a renda está achatada e as pessoas estão com dificuldade de encontrar emprego, esse aqui é o cenário, a explicação que a CNDL e o SPC explicação que eles estão dando para o fato de as pessoas estarem com esse nível de inadimplência tão alto e tanta gente. É porque os impactos na renda e no emprego ainda não surtiram efeito e aí fica difícil, de fato, quitar as dívidas, né? Eu converso agora com Priscila Cash, que hoje está na redação da TV Brasil aqui em São Paulo, porque tem uma estimativa de que esse Natal deve ser o melhor desde 2008, Priscila, é isso? Boa noite. Boa noite, Vanessa, boa noite a todos. E é uma estimativa também que corresponde às vendas do varejo em relação ao ano todo. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, em relação ao Estado, estima crescimento de 5% no varejo no acumulado do ano, o que significa uma expectativa de faturamento real das vendas de mais de 680 bilhões de reais. Mais de 34 bilhões de reais a mais em relação ao ano passado. A instituição entende que isso indica a consolidação de uma trajetória de crescimento, já que a última queda mensal real registrada pelo setor foi em outubro de 2016. A atividade que mais deve se destacar são os supermercados, com aumento de 33,2% no faturamento. A FEComércio também prevê o melhor Natal no estado de São Paulo desde 2008. Com estimativa de vendas de 70 milhões de reais no varejo, uma alta de 5% em relação ao ano passado. Os melhores desempenhos devem ser registrados nas regiões de Campinas e de Osasco, de acordo com a entidade. Todas as atividades do setor devem registrar crescimento, com destaque para eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, com 11% de crescimento, e loja de móveis e decoração, com 9% de crescimento. Vanessa. Obrigada, Priscila. Torcer para que esse aumento aí previsto se consolide, que ele gere bastante emprego, bastante vaga de trabalho. Só que a Associação Comercial de São Paulo tem uma outra visão a este respeito. Vamos lá para a tela. A expectativa agora para 2018 da Associação Comercial de São Paulo é de um crescimento neste Natal de 2% a 3%. É crescimento sim, mas em relação a 2017, um crescimento menor, portanto, porque em 2017 o Natal cresceu 4,5% em relação ao Natal anterior. Vamos às explicações. Por que essa estimativa aí um pouco pessimista, ou melhor, ou não tão otimista? O efeito do dólar, que está em alta e ele traz impacto sobre produtos que estão na ceia de Natal tradicionalmente, bacalhau, vinho e eletrônicos. Esses produtos todos estão sofrendo o impacto da alta do dólar. Claro que dá para substituir, dá para trocar por outra coisa, mas segundo a Associação Comercial de São Paulo, claro, exerce influência sobre o total aí do crescimento. Bacalhau, vinho e eletrônicos eu já falei. E a Black Friday também tem um efeito estimado negativo em relação ao Natal. Então, são duas coisas, o dólar e a Black Friday. Por quê? Porque os eletrônicos já foram antecipados aqui nas compras da Black Friday. Então, há uma expectativa de que, como as pessoas já aproveitaram esses preços melhores, é possível que no Natal os eletrônicos já não saiam tanto, porque essas compras já foram feitas lá atrás na Black Friday. Porém, tem um porém aqui, apesar da Black Friday, há uma estimativa de que outras coisas continuem alta em venda no Natal, que são brinquedos, claro, todo mundo, ninguém resiste, acaba comprando comprando brinquedo de um jeito ou de outro, ainda que tenha que vir por comércio popular, comprar um pouco mais em conta, mas ninguém resiste, ninguém deixa a criançada sem esses produtos, e também artigos de uso pessoal. Também deve estar em alta, apesar desse cenário, segundo a Associação Comercial de São Paulo. Vamos falar agora do mercado financeiro. Ibovespa fechou hoje em baixa de 2,50%, 85.914 pontos. Aqui especialmente por dois fatores. Ainda a questão da China e da guerra comercial com os Estados Unidos, que sugere que não vai haver um crescimento dessas economias, nem das economias do mundo, e dados relativos ao comércio chinês, ao comércio exterior chinês, que também demonstram que por lá
pode haver um desaquecimento da economia. E a questão do Brexit, da saída da Grã-Bretanha da União Europeia, uma votação que seria feita a esse respeito já foi adiada. Então, tudo isso refletiu aqui no índice no Ibovespa. Ações da Embraer fecharam hoje em alta de 2% a R$ 20,88, porque o TRF reverteu aquela decisão liminar provisória que interrompia a junção da Embraer com a Boeing. A Justiça entendeu que as duas empresas têm caráter privado e estão no livre mercado, então podem continuar com o negócio. Outro destaque, ações da Eletrobras. Tem aí uma economia estimada de mais de R$ 2 milhões, porque houve uma mudança de escritório, economia com aluguel. Apesar disso, fechou em baixa de 0,76% e houve leilão da Eletrobras hoje no que se refere às distribuidoras da Amazônia. Dólar comercial, alta de 0,77%, R$ 3,92, refletindo também aquela questão que eu falei do Ibovespa. Então, no sentido contrário, os investidores tentam se proteger aqui. Vou agora para o Rio de Janeiro de novo conversar com Maurício de Almeida, porque, Maurício, o Museu Nacional vai receber apoio internacional para a reconstrução. Conta para gente. É isso mesmo, Vanessa. O governo alemão decidiu colaborar com a reconstrução do Museu Nacional e hoje doou 180 mil euros para a instituição que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro e pegou fogo no início de setembro. Ainda existe a expectativa de outros aportes até um teto de 1 milhão de euros, cerca de 4 milhões e meio de reais. Essa verba vai ser investida na restauração do local. O Museu Nacional ainda deve receber da União cerca de 55 milhões de reais para os projetos de recuperação estrutural e da fachada do Palácio. Para o diretor do museu, professor Alexander Kellner, outras articulações são necessárias para efetivamente iniciar a reconstrução do prédio. E hoje foi um dia de boas notícias para o Museu Nacional. Além dessa doação do governo alemão, arqueólogos que procuram peças no acervo no meio das ruínas do Palácio da Quinta da Boa Vista mostraram alguns itens que já foram encontrados. São peças de cerâmicas das tribos Carajás, Tupi-Guarani e Marajoara, que representam um importante registro da cultura pré-colombiana. Essa coleção pertencia ao imperador Dom Pedro II. Os pesquisadores falaram que estão otimistas com o trabalho e acreditam que ainda vão localizar outras peças. A busca por itens do acervo acontece paralelamente à reconstrução da cobertura do prédio. O escoramento do prédio segue e deve ser entregue até março do ano que vem. Muito obrigado, Vanessa. Você? Obrigada a você, Maurício. No próximo bloco, um bate-papo para fazer o seu dinheiro render no ano que vem. É um minutinho, fique aí. Estamos de volta para falar sobre o seu dinheiro com o educador financeiro Fabrício Guerato. Fabrício, obrigada por sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Como é que a gente faz? A gente viu aqui um universo de pessoas endividadas, inadimplentes, né? E como é que a gente faz para tentar começar 2019 sem dívidas? Antes de falar dos investimentos, vamos falar deles ainda. Tem jeito? Na verdade, o brasileiro adora uma dívida. Adora, né? Então, ele gasta o que ele tem, ele gasta o que ele não tem, ele gasta o que ele acha que vai ganhar, ele não pensa se vai ter emprego ou se não vai ter. É um traço cultural mesmo, nosso. É um traço totalmente cultural. Na verdade, assim, a gente aprende educação financeira da forma errada. O que a gente aprende? Eu, pelo menos, aprendi assim, o que sobrar, você guarda, né? E aí as pessoas falam, mas não sobra. Não sobra. Claro, o dinheiro está na mão, muito mais gostoso comprar alguma coisa do que guardar, né? Então, Sim. Ali já começa o primeiro problema. erro. E a gente tem a mania sempre de se endividar. Então, chega agora, na época do 13º, né? As pessoas têm a sensação de que elas têm o dobro de dinheiro. Realmente, elas têm o dobro de dinheiro, mas por um único mês. Certo. Mas aí elas não pensam que logo agora em janeiro vai ter matrícula, vai ter material escolar, vai ter IPTU, vai ter IPVA, licenciamento, etc. Então o brasileiro ele é muito imediatista. A crise que a gente viveu deu uma certa melhorada, vamos dizer assim, forçou as pessoas a se educarem um pouquinho mais. Né? Porque todo mundo passou perrengue agora, né? De 1, 2 anos para trás, quem perdeu emprego e pagava aluguel, teve que sair, enfim. E ainda está, né? Então, eu acho que a situação, vamos dizer assim, está um pouco menos pior, se é que a gente pode falar. Então, a primeira dica é pegar esse 13º para quitar o que tem de dívida e pensar no futuro, não é para gastar no Natal. Mais ou menos. Vamos lá, então vamos lá. A gente recebeu o 13º. O que eu faço com esse dinheiro? Claro que o ideal seria, guardo tudo e invisto, mas esse não é o mundo real, né? É o mundo fictício. Então, primeiro, eu preciso colocar num papel, um pedaço de papel mesmo, né? Igual a gente fazia antigamente, né? Antigamente, Então, assim, qual é a minha situação financeira hoje? Bom,
Então eu tenho de dívida do cartão de crédito, né, do cheque especial X, eu tenho um financiamento Y, eu tenho que dar presente para os meus filhos, porque eu não vou deixar de dar, e eu tenho que dar presente para fulano, e eu tenho que, por exemplo, pagar a matrícula escolar, o IPVA do meu carro, enfim, coloquei tudo isso no papel. Claro que sempre essa conta, o ideal é que sobre, né? Então eu consiga arcar com essas dívidas e sobrar alguma coisa para investir. Então, prioritariamente, eu pago as dívidas com juros altos. Cheque especial. Começa pela dívida mais alta. Cartão de crédito, na hora eu preciso riscar isso da minha vida, né? Apesar do Banco Central esse ano ter dado uma limitada no rotativo do cartão de crédito, né? Já a Selic está baixa, né? Selic está baixa, mas os juros sempre são 250%, que não tem justificativa, né? Não existe justificativa lógica para um juros desse tamanho, né? Não existe. Sim. Mas eu preciso tirar isso da minha frente. Aí o que eu faço? Eu preciso frear o meu impulso. Porque às vezes eu vejo um presente, por exemplo, do meu filho, nossa, tem a cara dele, e eu compro. Não importa que é cara, eu falo, mas meu filho merece. Sim. Não, realmente ele merece, mas ele não merece passar apuros daqui a 4 meses quando você não tiver dinheiro. Tem que ser racional, né? Eu preciso anotar num pedaço de papel o quanto eu vou gastar com cada presente. Isso faz frear o meu impulso emocional. Então, por exemplo, eu estipulei que eu vou dar um presente de 100 reais. Dá de cara ali com valor, né? Encarar o valor. Se tiver ali um presente de 250 reais, vai me causar um desconforto. Poxa, mas eu fiz um planejamento, eu me comprometi. Se eu der um de 250 reais, vai faltar porque eu quero guardar um pouco, né? Sim. Poupar um pouco no final. Então isso freia o seu impulso. Outra coisa também nos presentes de Natal, muitas famílias, inclusive a minha, quer que todo mundo dê presente para todo mundo. Para todo mundo. E acaba ficando muito caro. Fica. Então, assim, mesmo que você dê um presente, vamos dizer assim, uma lembrancinha, acaba ficando, só 50 reais, mas é 50 para 10 pessoas, dá 500 reais. Então, faça um amigo secreto na família, no trabalho, estipule um valor de um presente um pouquinho melhor, então vai ser um presente de 100 reais, 150, enfim, dependendo do seu poder aquisitivo. E vamos parar com esse ar assim, paternalista, preciso dar... Esse Natal de consumo, né? Exatamente, precisa dar uma freada nisso, porque isso causa depois um problema lá na frente. A maioria das brigas, por exemplo, de casais é por questão financeira. Porque alguém gastou demais. As brigas são por questões financeiras. E para 2019, a gente vê essa taxa Selic em queda, quer dizer, os investimentos não devem render tanto. Onde que dá para investir com alguma segurança no ano que vem para os que preferem segurança? Perfeito. Então vamos lá, a gente precisa ter primeiro os objetivos, né? Traçar as metas. Qual o primeiro objetivo da minha vida financeira que eu tenho que alcançar? Eu tenho que ter guardado no mínimo, do mínimo, 6 meses do meu custo de vida. Então, por exemplo, se meu custo de vida é R$1.000 por mês, eu tenho que ter guardado R$6.000 no investimento que tem a liquidez. O que é a liquidez? Eu consigo resgatar rapidamente. Fácil. E um investimento que não tenha volatilidade, que ele não suba e desça, porque senão quando eu precisar resgatar no momento de baixa, eu vou ter um prejuízo. E onde que corre? Para onde que corre nessa hora? Exatamente. Então, até um valor pequeno, todo mundo agora anda criticando a poupança, é o vilã. É o vilã. Se você tem uma quantia ainda pequena de dinheiro, se você deixar no Tesouro Direto Selic, por exemplo, ou numa poupança, não vai fazer grandes diferenças. A grande diferença que faz é você ter o hábito constante de guardar dinheiro. O que seria pouco dinheiro? Até quanto? Então isso depende de quanto é o seu custo de vida. Então eu diria assim, se você tem um custo de vida de R$1.000, você precisa guardar 6 mil, esses 6 mil não fica se preocupando tanto aonde você vai investir. O brasileiro tem muito essa questão imediatista. Quer ganhar um dinheiro fácil. Você vai ganhar dinheiro trabalhando, poupando, guardando. O investimento é para preservar o seu dinheiro, preservar o seu poder de compra. Então, esse primeiro capital, que a gente chama de cofre de emergência, ele pode estar num CDB, né? CDB, basicamente, para quem não sabe, é você emprestar dinheiro para o banco e ele te remunera. Geralmente, os bancos menos conhecidos, né? Tirando os grandes bancos que todo mundo conhece... Remuneram mais. Remuneram mais. E você tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Então, até 250 mil, mesmo que o banco quebre, vá à falência, você está garantido ali. E a gente tem também o Tesouro Direto. Todo mundo anda falando de Tesouro Direto, mas muita gente nem sabe o que é isso. Acho difícil aplicar, né? Exatamente. Então, o Tesouro Direto, na verdade, é uma modalidade de aplicação. Você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, ou seja, emprestando dinheiro para o governo, porém, tem diversos tipos de títulos do governo.
Então, por exemplo, o mais comum e o mais seguro é o Tesouro Selic, né? Que é atrelado à taxa Selic. A taxa de juros. Exatamente. Então, você pode comprar um Tesouro Selic, que é tranquilo, você pode comprar através de uma corretora de valores. Hoje em dia, os bancos também estão isentando de taxa, até por causa dessa competitividade, né, com as corretoras de valores. E é uma modalidade extremamente simples e segura. É muito seguro. E aí a gente fica, rapidamente, eu vou te perguntar isso, muita gente fica ansiosa porque não pode resgatar, demora, e porque acha difícil acompanhar. Bem rapidamente, como é que dribla esses dois fatores? Não, na verdade, assim, quando você investe, por exemplo, no Tesouro, você consegue pelo site do Tesouro Direto, você pode colocar no Google mesmo, Tesouro Direto, já vai abrir direto o site do Tesouro, você consegue fazer uma simulação daquele investimento. Então, por mais que você não entenda nada, você sabe quanto vai render. Exatamente, quando vai render. Então, é bem tranquilo, é bem simples. Perfeito. Fabrício, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Espero que vocês aproveitem a dica para o dinheiro render mais no ano que vem e passar menos aperto, né? Cenário Econômico fica por aqui. Até amanhã. Boa noite.